nós vamos para a página 64 do livro NAMI. Na página 64, está dizendo assim: a carta que você leu é uma carta pessoal. Ela é um dos modos mais antigos de comunicação entre as pessoas. Então, olha bem, antigamente a carta é uma coisa muito antiga, as pessoas só se comunicavam uma com as outras através da carta, tá? Então, ela é um meio de comunicação muito antigo. CEP é o número que o correio usa para localizar o endereço da carta. Significa código de endereçamento postal. É o que eu falei para vocês, né? Que tem que ter o CEP, tanto do remetente como do destinatário, para poder enviar uma carta ao correio, tá? Toda vez que formos escrever uma carta, devemos estar atenta aos principais elementos que fazem parte da estrutura de uma carta. Então, veja bem, temos que prestar muita atenção ao escrever uma carta, tá? Ela tem uma estrutura e tem que seguir essa estrutura. Primeiro, o início. Toda carta, quando eu vou escrever uma carta, eu tenho que colocar lá o local, cidade de onde se escreve. Por exemplo, eu vou escrever uma carta, eu vou escrever o quê? Bataguaçu. Eu moro na cidade de Bataguaçu, então eu escrevo Bataguaçu, nome da cidade. Data, dia e mês e ano. Se eu for escrever uma carta, a data de hoje, então eu coloco Bataguaçu, dia 2 de junho de 2020. Então, eu tenho que colocar o dia, o mês e o ano. Isso é o início da carta. Depois, nome da pessoa para quem se escreve, o destinatário. Então, eu vou escrever o nome da pessoa para quem eu vou enviar a carta. E, geralmente, quando eu vou começar a carta, eu começo com uma saudação, né? Eu falo, olá, querido sobrinho João, ou então, olá, querido amigo, né? Querido papai, né? Então, tem que ter uma saudação e o nome do destinatário, né? O papai, o nome da mãe, o nome do colega, tá? Então, o início da carta tem que ter isso. Então, primeiro, o local, a cidade, a data e o nome do destinatário. Isso é o início da carta. Depois, nós vamos para o meio da carta. O que é o meio da carta? É o assunto. O assunto da carta. O que eu quero? O que eu quero com a minha carta? O que eu quero perguntar para o meu destinatário? O que eu quero falar? Se eu quero... Então, o assunto tem vários assuntos, né? Então, eu posso escrever uma carta falando de algum assunto meu ou perguntando alguma coisa para o meu destinatário, né? Então, aí depende, é o assunto. Então, o meio da carta é o assunto, tá? E, por último, o fim. O fim é a mensagem de despedida, né? Então, eu falo um abraço, um beijo, né? É o final da carta. E o nome do remetente, né? No caso, se eu escrever a carta, eu vou colocar o meu nome. O remetente é o nome da pessoa que está escrevendo a carta, tá? Então, o destinatário é o nome da pessoa para quem eu estou enviando e o remetente é o nome da pessoa que está escrevendo a carta. Falar um pouquinho do assunto. O assunto de uma carta pode ser variado. Ela pode servir para mandar notícia, contar novidades, trocar ideias, enviar fotos, receita, poemas, etc. Então, os assuntos são diversos, tá? Que você pode escrever numa carta. Agora que vocês já ouviram e leram sobre a carta, leiam novamente a carta de Carlo e respondam as questões 12, 13, 14, 15 das páginas 64 e as questões 16, 17, 18, 19 da página 65, tá? Então, depois que vocês lerem novamente a carta, vocês vão responder essas questões aí. Então, na questão 12, está perguntando: quem é o remetente da carta? A questão 13, quem é o destinatário? Questão 14, copie a saudação inicial. Questão 15, copie a saudação final. A questão 16 já está na página 65.
Por que Carlos escreveu para os avós? É a questão 17. Qual o endereço dos avós de Carlos? Aí vocês vão responder tudo da carta. Vocês vão pegar a carta do Carlos, vão ler novamente e vão responder todas essas questões, tá? A questão 18 e 19 também faz parte da carta de Carlos. Depois a gente vai para a questão 18 e 19.